Então, mas tia Renata, o que vai ter nesse trabalho? Tudo que já vimos em sala de aula, no primeiro bimestre. Por exemplo, aqui, vamos começar aqui na unidade 1. Vocês, lá na página 11, vocês se lembram da história do Robinson Crusoe, do romance de aventura? Então, geralmente esse tipo de gênero é focado em um só personagem, né? Que passa por aventura. Vocês se lembram que ele desobedeceu os pais, né? Teve toda aquela história dele desobedecer e passar por diversas aventuras, perigos, uma história bem emocionante, não é? Então, esse tipo de gênero, ele fala, é como se fosse um herói, passa por diversas aventuras. A gente respondeu perguntas, falamos sobre o vocativo também, né? O uso da vírgula, sobre o relato de viagem na página 18 também, que conta geralmente relatos de coisas que aconteceram no passado, onde eles encontraram uma caixinha laranja, várias histórias, né? Falamos também era a página 22, as letras, estudo da escrita sobre as letras F, V, T e D. Veloz, feroz, o som, né? Tem a diferenciação do som também. Deixa eu ver aqui mais. Falamos também... tem as tirinhas também, que nós falamos lá na página 30 também, né? Que tá falando que precisava fazer um exercício, mas um banquinho resolveu sentar. Falamos também sobre tirinhas, sobre diversos personagens. Falamos também na unidade 2 sobre culturas que são parte de mim. Falamos sobre o conto. Vocês se lembram da Formiguinha no Mar? Lembram desse conto? Nesse conto da Formiguinha no Mar aí, vimos, por exemplo, que é uma narrativa curta, né? Como a própria imagem já nos mostrou aqui, ela está no mar, né? Mostra o ambiente, a personagem. Então, falamos sobre essa historinha, respondemos questões também de interpretação, né? Muita interpretação. Falamos sobre grafia e o som da letra C, não é mesmo? Por exemplo, aqui, quais são as vogais que aparecem depois do C? A, E, I, O, U. Respondemos algumas atividades. Falamos também sobre o conto tradicional indígena. Quem se lembra lá do sapo paranduja? Ele era o sapo? Pidão, não é mesmo? Tudo que ele via, ele pedia, né? Mas ele era um sapinho bom. Falamos também sobre o conto tradicional, porque ele vem no sentido da oralidade, da conversa, de histórias, como aqui, por exemplo, era o vozinho, não era? Que estava falando pra netinha? Nesse sentido, então, que vem contar da oralidade, o que é? Diversas histórias que nossos pais contam e vão passando adiante, nesse sentido de tradição, né? De repassar essa cultura de contar história para as outras pessoas. Falamos sobre esse conto, né? Desse Oparanduja. Também fizemos interpretação deste texto. Falamos também sobre o aposto explicativo, que o aposto, né, ele é uma parte da oração que explica o termo, neste caso, explica, né, o sentido da frase. No sentido também aqui respondemos sobre o texto, tem uma observação no nosso livro também na página 51, que fala também, essa explicação também que eu acabei de falar para vocês, sobre o aposto, né, explicativo. Respondemos algumas questões também sobre os povos indígenas do Brasil. Bem interessante essa atividade, vocês se lembram dela? Isso aqui, interessante, não é? Falamos sobre fizemos, né, essa atividade também. Deixa eu ver aqui o que a gente fez mais. Então, fizemos muitas coisas, não fizemos? Tudo isso que estudamos, aprendemos diversos contos, fizemos muita interpretação de texto juntos, aprendemos sobre grafia e sons de algumas letras também. No nosso caderno também nós falamos sobre os sinais de pontuação. Então, vai ser um trabalho bem tranquilo, porque foi tudo que nós estudamos,
tudo que conversamos em sala de aula. Então, para responder esse trabalho, é bom que vocês estejam com o livro de vocês em mãos, porque lá vai ter, no nosso trabalho vai ter tudo explicadinho, as páginas, sobre qual texto nós vamos falar, certo? Vai ser bem tranquilo. Não precisam se preocupar, porque isso aí eu sei que vai ser nota 10. Então, tá? Bons estudos para todos. Estou torcendo pelo sucesso de todos. Beijinhos!